muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Nossa Casa, Nossa Igreja. Hoje, sexta-feira, estamos aqui preparando um programa especialíssimo, falando sobre o tripé de crise, criatividade e Cristo. O tal da cantiga de grilo que está todo tempo aí ocupando a mente dos seres humanos. Todo tempo a gente está vivendo uma realidade onde as pessoas estão falando ou sobre crise, ou sobre se reinventar, sobre ter criatividade, ou sobre aquele que está sobre todos esses negócios aí, que é a presença do nosso Cristo, nosso Salvador. A gente está vivendo uma realidade de programação aqui, dedicada exclusivamente para você que nos assiste nesse canal do YouTube, mas nós temos várias outras programações que estão acontecendo em outras redes sociais também. Tem Instagram acontecendo live em tudo que é canto. Tem um monte de vídeo passando no WhatsApp. Mas nós preparamos essa programação especialíssima para você, para falar com vários especialistas sobre o tema hoje. Nós temos uma dedicação para as pessoas que conhecem um pouco sobre esse universo financeiro, para conversar um pouquinho sobre essa tal crise, sobre ter criatividade nesse segmento em particular, mas sem esquecer do nosso Criador, que nos indica, inclusive, algumas orientações que são basicamente bíblicas, e a gente vai conversar um pouquinho aqui. Nós temos vários especialistas, alguns estão conosco aqui no nosso lugar de sempre, que é o nosso campus aqui da IBC, e a gente tem um espaço reservado, cheio de cuidado, cheio de zelo, álcool gel espalhado, álcool borrifado em tudo que é canto, no lugar aberto. A gente não está no estúdio para tentar garantir aí o máximo de integridade física aí das pessoas que estão com a gente aqui na nossa programação, mas nós temos, além das pessoas que vão contribuir conosco aqui nesse lugar, pessoas que nos mandaram vídeos diversos, especialistas, doutores no segmento. Então espera aí que a nossa programação está recheada e eu gostaria que você aproveitasse ao máximo tudo que vai rolar aqui nessa noite. Eu continuo me chamando Vladson e os meus convidados que são especialistas aí, ele que é administrador de empresa, o Marco Aurélio trabalha aí num grupo gigantesco daqui da cidade, é um cara que tem uma representatividade muito interessante, trabalha no segmento administrativo, e também tem o Paulo Júnior, que é economista de formação, só que além de economista, ele tem especialização aí nessa área de educação financeira propriamente dita. É isso, Paulinho? Você tem formação nessa coisa da educação financeira pessoal. Você até tinha falado sobre algo que você faz que é mais detalhado ainda, terapeuta de... Isso, eu sou terapeuta financeiro individual e familiar, né? Individual e familiar. Isso. Porque tem uma diferença, o cabo que é terapeuta individual e o terapeuta familiar? Sim, porque assim, o individual, né, as contas dele praticamente ele gasta só com ele administra sozinho, né? A familiar, você tem aí o casal, e muitas vezes as cabeças são diferentes em como lidar com as finanças. Então, dependendo do caso, a gente tem uma estratégia aí para poder organizar as finanças pessoais, né? Muito bom. Marquinhos, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu queria já te fazer uma primeira pergunta. Como é que eu associo crise, criatividade e Cristo numa coisa só? Boa noite. Obrigado pelo convite. Assim, essa época realmente pegou muita gente surpresa, né? Vladson, Paulo Júnior, e a gente sabe que essas três palavras realmente estão bem relacionadas, né? Porque é na crise que eu confio, né, em Deus, eu confio naquilo que eu acredito, né, que tem na palavra dele, né? E a criatividade, aí vem números, né? O povo acostumado a sair, a gente está numa capital onde tem várias opções, né? E aí é inventar mesmo e reinventar, né? Então, talvez aí de jantar fora, é botar a mesa lá na área, quem tem um quintal maior, botar lá no quintal, né? Que é um jantar mais diferenciado aí, né, do dia a dia, né? Eu que sou casado, convidar a esposa para um jantar, né, romântico e fora, né? E aí apresentar a nossa área, né? Isso aí. Né? É isso aí. Ó, finanças é um termo bastante complexo, independente desse cenário de crise. Tem muita gente que tem muita dificuldade na área financeira, independente de estar vivendo o que a gente está vivendo do ponto de vista de pandemia. Como é organizar as finanças numa época dessa, de crise exagerada, como a gente está vivendo, Paulinho? Bom, primeiro de tudo, né, diante dessa situação, né, de uma crise que é sistêmica, né, atinge todos os setores, olhando para dentro de casa, eu acho que é o primeiro ponto que você tem que observar, né? E uma boa conversa familiar, ela já é um grande passo para que você comece a organizar
né, as suas finanças. Né? Conversar com os filhos, com o cônjuge também, para tentar encontrar formas de como economizar, né, a partir de dentro de casa, das coisas simples, né? Seja o apagar das luzes, seja economizar mais água, tentar fazer todo um levantamento, ter um entendimento de como andam as finanças dentro de casa para saber o que é que eu posso cortar e o que é que eu posso reduzir. Né? Então, esse é o primeiro, é como se fosse uma blitz, né? É um raio-x de todas as suas finanças pessoais para que você consiga encontrar essa estratégia, né, de organizar suas contas, principalmente agora, diante, né, dessa crise. Então, né? o primeiro passo é perceber sua própria realidade. Isso. Esse é o grande lance para o cara iniciar. Percebi minha realidade. Qual é o passo 2? Eu faço o quê? Eu fiz o meu mapeamento e agora? Ok. Fez o mapeamento, detectou aquilo que precisa cortar, reduzir, pronto, aí é prática. Né? É prática. E, à medida que você vai organizando isso, cortando, reduzindo, né, você precisa já ir canalizando os recursos que vai economizando, né, nas suas finanças, e você já vai guardando. Por quê? Você não sabe o futuro. Né? Então, você não pode só pensar no agora. Então, se você economizou um determinado valor em função, né, desse ajuste, também você não pode sair gastando de qualquer forma. Né? Você tem que tentar guardar. Então, isso é o que a gente chama de poupar. E o poupar, ele não está relacionado àquele conceito de caderneta de poupança. Ele está relacionado ao guardar o dinheiro para que você possa utilizá-lo numa situação de emergência, né? Então, Sim, basicamente isso. É muito comum a gente ouvir das pessoas, por exemplo, o terapeuta de casal foi alguém que passou por uma crise no relacionamento e aí ele estudou, se informou, viveu aquele negócio, experienciou aquela confusão e disse, rapaz, eu tenho experiência para poder falar sobre terapia de casal, eu sou um cara para falar sobre casamento. O especialista financeiro, ele também é um cara que precisa ter passado por uma crise financeira ou ele, por ter passado numa crise financeira, ele está mais apropriado para falar um pouco sobre esse negócio de finanças? Como é que vocês entendem isso? Sim, eu acho que tem que passar, né? Porque na hora que ele passa, ele aprende com os erros, né? Porque e se preparar, na né? teoria é relativamente fácil, né? Na teoria é fácil, mas na vivência é mais difícil. Então, quando você passa, tu já passou por alguma crise financeira, Marcos? Já passei. Ultimamente eu fiquei 1 ano e 2 meses desempregado. Desempregado? Desempregado. Nossa. 1 ano e 2 meses. Mas um contexto para isso que eu tenho é que eu sempre aprendi com meu pai, que meu pai foi da área bancária, e ele sempre prezou e disse que o nome era a coisa mais importante para você ter. Né? Então, eu aprendi a me resguardar, né? Não foi fácil, né? Passei uns perrenguezinhos, mas com essa última que eu passei de 1 ano e 2 meses, eu já estava preparado, porque sempre eu reservei das minhas finanças, né, uma parte. Especialistas dizem que você tem que ter 6 vezes o seu salário. Eu já consegui ter 3. Então, isso me deu uma segurança de, mesmo eu estando desempregado, aí você pega o FGTS, né, pega seguro-desemprego, e aí, no momento, como o Paulo Júnior falou, cortei tudo que não era prioridade, né, tipo, supérfluo, né, e a prioridade eu deixei. Né? Então, uma das coisas principais que a gente tem que ter em mente é que você tem que se preparar. Né? Não é fácil, mas, graças a Deus, eu consegui honrar. Né? E uma das coisas que eu lá em casa com minha esposa a gente faz é o caderninho, orçamento. Ah, legal. Né? Primeira Você coisa não tem lá planilha eletrônica? Não, até tenho, mas na hora que der uma pane. Você tem também um Tenho. backupzinho no caderno? Tenho tanto lá e eu tenho, né, no meu controle de cartões, porque eu controlo meu cartão, ele não me controla. Legal. Né? Então, se você perguntar para mim, chegar em casa, eu lhe digo até hoje quanto é meus gastos nos cartões que eu tenho. Porque toda compra, eu pego o papelzinho e eu chego em casa, somo. Aí eu disse, Adriana, nós já temos tanto de gasto no cartão, porque nós temos um limite. Sim. O cartão do limite é o já dele. está estabelecido. Estabelecido. Lá, né, no Chegou lá, familiar. Pronto. Né? E nesse período de crise é interessante, porque o que acontece? A humildade. Você tem que ser humilde, porque às vezes a gente se esconde e às vezes o irmão chega para você. Eu tenho
uma temática de assim, a catraca para mim ela não gira não, ela para ali em mim, né? Porque você está lá, o irmão chega e convida para você ali para uma pizzaria. Aí você dá aquela, não, meu irmão, eu vou para casa porque eu tenho um compromisso e tal. Rapaz, comigo eu digo assim, meu irmão, eu estou sem receber, estou desempregado. Se o irmão pagar, eu vou, porque ele quer uma companhia. Sim. Eu tenho certeza, na hora que ele virar e passar outro irmão, ele vai chamar. Então, eu tenho essa máxima, seja humilde, seja verdadeiro. Né? E como Deus me ensinou, hoje eu tenho essa condição. Né? Então, eu tenho reserva, tenho aplicações, eu tenho uma conta poupança do meu carro. Meu carro é uma conta poupança fora da minha conta corrente. Que legal. É no outro banco. Então, é para assim, trocar o carro futuramente. para trocar, porque legal. O problema não é quanto eu deposito, é a disciplina de depositar. Eu tenho legal. uma disciplina. Eu já cheguei a depositar R$ 20 na conta do meu carro. Sim. Já cheguei a depositar 100, 200. Né? E hoje, graças a Deus, a gente tem, né, pela crise, a gente segurou, né? Mas eu... Né? E tem uma reserva lá, caso fora a reserva, tudo, você tem não lá. precisa tirar do osso, né? Eu tenho uma poupança que eu mesmo financio. Eu chego lá, o cara, televisão, 10 vezes. Aí, opa, lá tem um dinheiro, então eu vou mesmo me financiar, porque eu não pago juro. E aí eu me financio e todo mês eu deposito. Então, é disciplina. Você tem que ter a disciplina, né? E para isso você tem que ter, né? Como eu digo, lá em casa a minha conta é conjunta. Não tem mistério. Porque você tem que pensar no dia que você estiver no leito e que não puder falar nem nada, como é que você vai tirar o dinheiro? Sua esposa está lá para ser sua ajudadora, né? Então, eu tenho isso na minha mente. Eu digo, olha, você tem que ter conta conjunta, né? Senha, todas elas sabem, na hora de necessidade, né? Para poder estar ajudando. Então, é isso. Não é todo mundo que consegue ter essa visão um pouco mais holística, assim, né? Essa coisa pensando no todo de maneira tão... Vocês já falaram aí por diversas vezes o quanto que é importante poupar, o importante ter um provisionamento para eventuais situações como a que a gente está vivendo agora, você não ser pego de calças curtas, né? Tipo assim, opa, peraí que eu tenho uma reserva, eu consigo utilizar para outro fim. Mas como é que eu faço essa reserva se eu sou alguém que ganho a conta, por exemplo, o que eu ganho eu gasto? Como é que eu faço isso aí, Paulinho? Como é que funciona? Bom, isso é a realidade da maioria das pessoas, né? Tanto se você for pegar estudos, né, pesquisando por aí, 8% só dos brasileiros em 2018, eles conseguiram pegar um determinado valor e investir o dinheiro que ele poupa, né? Então, muitas pessoas fazem a poupança, mas não têm a disciplina para poder manter aquela poupança para um determinado objetivo. Então, objetivo é uma palavra que precisa constar. Então, se você vai poupar, independente de quanto você ganha, você precisa, primeiro, anotar, saber qual é o teu objetivo daquela poupança e, independente do valor, né, que você ganha, você precisa viver um padrão que cabe na tua realidade. Se você vive um padrão acima, você realmente vai ganhar e gastar tudo que ganhou. Então, eu acho que entender essa questão de qual é o sapato que cabe no teu pé, né, vai poder te ajudar para dizer, mesmo que seja R$ 20, porque eu já fiz isso também, né? Se falando de crise, eu não lembro de ter passado uma crise financeira. Eu tenho 18 anos de casado, graças a Deus nunca soubemos o que é crise financeira e já passamos tempo desempregado. Mas você já viveu entendeu? essa coisa organizada das finanças, claro, né? Claro, a gente já, na realidade, já comecei o casamento dessa forma, né? Agora, existiam crises que eram diferentes. Não é só a questão da crise do recurso em si. Do faltou o que mas comer. Mas é a cabeça também. Nós temos pelo menos 4 modelos ou 4 modelos de gestão das finanças dentro de casa. Então, se o teu cônjuge organiza as contas diferente da que você organiza, pode ser que gere uma crise conjugal. Né? O perfil psicológico também, né, da pessoa, o perfil psicológico financeiro, existem aí, eu acho que 4 perfis psicológicos, né? Então, o gastador, o poupador, o doador, tem outro aí, né? A gente não vai discorrer nisso agora, mas dependendo do teu perfil psicológico, você pode pegar as finanças e você vai economizar, poupar, né, ali e tal, e o cônjuge vai gastar. Ou vice-versa. Então, isso também pode gerar uma crise conjugal, não necessariamente uma crise... Uma crise financeira. Que vai corroborar para uma crise financeira logo. Né? Então, essa questão do poupar, ela é uma cultura que precisa ter, independente do quanto você ganha. Mas tem gente, Paulinho, que tem uma dificuldade até para poder fazer esse mapeamento. Você até desenvolveu um material, não foi? Falando sobre isso?
Eu desenvolvi um material, um PDF simples, né? Que não são dicas, são orientações, né? Eu sempre gosto de fazer essa diferenciação, porque dica você cumpre se você quiser. Orientação não, você vai, segue aquilo ali que você vai se dar bem. Esse material se chama 12 Passos da Restauração Financeira. Então, é um passo a passo para que você consiga se entender o seu eu financeiro, né? E assim você consiga, num primeiro momento, sair de uma situação de endividamento para uma situação de equilíbrio financeiro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar, agora a gente vai conversar, inclusive, sobre um curso que está sendo disponibilizado aí com a chancela do Banco Central e tudo, que é lá da Escola Virtual, um curso muito legal, inclusive, fala sobre finanças pessoais, mas ele trata de algo que não é somente esse diagnóstico que você está apresentando aí dos seus 12 passos. Eu vou disponibilizar junto desse link aqui no nosso post, aqui na descrição do vídeo no YouTube, vou disponibilizar também o teu material, para a gente poder distribuir para as pessoas lá. Ok, gratuito. Então, se você tiver interesse aí de participar aí de alguma forma desse material aí, desse curso, tenha um entendimento aí de como é que funciona. Basta entrar lá no nosso descritivo lá do YouTube e você vai ter esses 2 links, tanto da Escola Virtual, que é um curso muito interessante, tem 20 horas, inclusive, você pode utilizar durante 30 dias, é gratuito, assim como o material que o Paulo Júnior também está disponibilizando aqui para a gente. Vou disponibilizar os 2 links aí para você poder baixar esse material e, quem sabe, aproveitar um pouquinho aí daquilo que esses conteúdos têm para entregar. Enquanto isso, vamos de música. Tua palavra me ensina que eu posso descansar. E mesmo diante do inimigo eu sei que posso levantar. O teu poder me fortalece a cada passo que eu dou. Tuas promessas nunca falharão, pois sei que tu és Deus, que tu és Deus da provisão. Eu creio que nada vai me faltar, pois tu és o Deus da provisão. Eu creio que nada vai me faltar, pois tu és o Deus da provisão. A palavra me ensina que eu posso descansar. E mesmo diante do inimigo eu sei que posso levantar. Teu poder me fortalece a cada passo que eu dou. Tuas promessas nunca falharão, pois sei que tu és Deus, que tu és Deus da provisão. Eu creio que nada vai me faltar, pois tu és o Deus da provisão. Eu creio que nada vai me faltar, pois tu és o Deus da provisão. Eu creio que nada vai me faltar, pois tu és o Deus da provisão. Eu creio que nada vai me faltar, pois tu és o Deus da provisão. Da provisão. Pois é,
Falando dessa tal provisão que vem do céu, que vem de Deus, a gente trouxe mais um especialista aqui para conversar com a gente sobre uma provisão que aconteceu aí, que inclusive é o auxílio emergencial, está sendo disponibilizado aí para várias pessoas. A gente vai conversar com o Dário que é especialista em economia, vai falar um pouquinho para a gente aí como é que a gente pode utilizar esse tal auxílio. Dário, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui, obrigado pela distância regulamentar que a gente continua mantendo do lado de cá. Infelizmente, que meu desejo era lhe abraçar, mas eu continuo aqui segurando a onda para poder não abraçar ninguém enquanto isso, essa pandemia não passa e eu consigo. Mas pode esperar, quando passar eu vou abraçar muito, viu, menino? Se prepare, organiza aí teu cabeção. Seguinte, nós vamos falar sobre auxílio emergencial. Primeiro, o que é esse tal auxílio emergencial? Bom, o auxílio emergencial é um benefício criado pelo governo federal, né, que visa o quê? Disponibilizar recursos financeiros para as famílias ou um grupo da população, né, que está mais vulnerável socialmente, né, principalmente pelo aspecto aí da crise provocada pelas medidas de isolamento social. Então, a sociedade não está circulando, então as atividades econômicas não estão sendo exercidas, né? Então, a população mais vulnerável, a população que está mais vulnerável a essa circunstância é a beneficiária desse auxílio, que é um auxílio no valor de R$600, que vai ser pago em 3 parcelas, né? Sendo que cada família pode ter até 2 benefícios. E a chefe de família mulher, ou seja, a mãe solteira, chefe de família, vai poder receber esse benefício no valor de R$1.200, também em 3 parcelas. Então, são R$600 o benefício por mês, né, cada parcela durante esse período. E a mãe de família, chefe de família, vai ter o benefício de R$1.200. Então, é esse o auxílio emergencial criado pelo governo que já está em vigor. Quem é que pode receber? Assim, a pessoa precisa estar em que situação para poder ser elegível para receber esses R$600? Assim, são vários aspectos, eu vou entrar em detalhe em cada um deles agora. Primeiro, são requisitos básicos mínimos, é ser maior de 18 anos e estar com CPF ativo. E se você não estiver com CPF ativo, a Receita Federal tem feito uma força-tarefa, né, no intuito de regularização desses CPFs, que pode ser feito através de e-mail, através de telefone. Então, se não tiver regular, tem que providenciar a regularização. Outro ponto é que você não pode ter vínculo de emprego formal, nenhum tipo de emprego ou contrato formal, carteira assinada, assim, popularmente falando, não pode ter. Você não pode ser beneficiário de nenhum programa social ou de nenhum benefício do INSS, exceto o Bolsa Família. O beneficiário do Bolsa Família ele vai poder entrar, ele vai poder acumular, não. O beneficiário do Bolsa Família ele vai receber ou o benefício dele normal ou auxílio emergencial, o que for maior. Tá. Então, durante a vigência do auxílio, ele vai receber um ou outro que for maior. Mas não precisa se preocupar, porque vai cair, né, a forma de pagamento que ele vai ter vai ser essa, sem ele não precisa fazer nenhum tipo de manifestação nesse sentido. Se por um acaso o Bolsa Família dele for menor do que esse auxílio emergencial, ele vai receber 3 meses de R$600, depois volta a receber o Bolsa Família? Exatamente, isso Legal. vai acontecer. O outro aspecto importante é que é a questão da renda média mínima, então assim, máxima, quer dizer. Então, o beneficiário, para se enquadrar, para poder ter o direito, ele vai ter que ter, no máximo, uma renda média mensal pessoal de meio salário mínimo, né, de R$ 522,50, ou de, no máximo, 3 salários mínimos como renda familiar. Então, renda pessoal média de, no máximo, meio salário mínimo, ou renda familiar média de, no máximo, 3 salários mínimos, que dá R$ 3.135. Pronto, cumprido esses aspectos, ele vai ter que se enquadrar agora em alguns nichos que eu vou mencionar. O primeiro deles ele vai se enquadrar sendo microempreendedor individual ou então profissional liberal, contribuinte do INSS. Também os trabalhadores informais em gerais, aqueles que não têm nenhum tipo de formalização ou tipo de CNPJ cadastrado, ou que formalize a sua atividade, como também os desempregados. Então, assim, microempreendedores individuais, profissionais liberais, desempregados e trabalhadores informais de maneira geral, enquadrando-se nesses requisitos mínimos que eu falei anteriormente, eles vão ter direito a receber esse benefício. Né? Puxa, muito legal. Tem gente que está nos assistindo aí que certamente se enquadra nesses padrões aí. Agora, como é que faz? Eu quero dar entrada nesse negócio. Eu tenho que ir para onde? Só para ficar mais claro um pouco aqueles aspectos que eu mencionei antes. Quem é trabalhador informal? É o pedreiro, é o diarista, é o encanador, é o jardineiro, né? É a pessoa que trabalha informalmente, né? Recebe por isso. Que não tem uma carteira assinada. Né? E o profissional liberal é o corretor de seguros, aqueles que já têm um enquadramento já em termos de categorização, né? De sindicato, mas que também não tem nenhum vínculo
profissional em termos de formalização de carteira assinada. E como fazer? Bom, como fazer? Existem as formas e as maneiras de pagamento que são diferenciadas para esses grupos, né? Então, quem está nesse grupo, por exemplo, não está cadastrado no CAD único, que é o cadastro único do governo federal, ele vai receber esse recurso automaticamente. Como? Se ele tiver conta na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil, ele já começou a receber direto na conta desde o dia 9. Se ele não possui conta na Caixa ou no Banco do Brasil, a Caixa Econômica está abrindo uma conta de poupança digital. Ele não precisa fazer nada, vai ser aberto automaticamente e ele vai poder receber esses recursos e movimentar através do aplicativo Caixa Tem. Então, o recurso entra na conta, ele pode ir na internet fazer a movimentação através desse aplicativo, certo? A princípio, não vai poder sacar imediatamente. O outro grupo é o grupo do Bolsa Família. Esse grupo do Bolsa Família ele vai receber através dos mesmos canais de atendimento e de recebimento que ele já tem. E o calendário que cumpre a ele é o mesmo calendário que ele já recebe, ou seja, os últimos 10 dias úteis de cada mês, ele vai estar recebendo a primeira parcela agora no final de abril, segunda parcela final de maio e terceira parcela final de junho. Então, obedece o mesmo calendário. Quem está no CAD único, que eu mencionei, que tem conta na Caixa, BB, ou então essa conta vai ser aberta, o que ele vai, ou como é o calendário? Quem tem conta na Caixa Banco do Brasil já começou a receber desde o dia 9, né? E os demais começaram a receber desde o dia 14, ou seja, desde o dia 14. E isso é a primeira parcela. A segunda parcela vai ser entre os dias 27 e 30 de abril e a terceira parcela entre os dias 26 e 29 de maio. E os demais? Bom, os demais que não estão no CAD único, não são beneficiários do Bolsa Família, eles vão ter que entrar, no site da Caixa, que é o auxilio.caixa.gov.br, ou baixar o aplicativo Caixa Auxílio Emergencial e fazer um cadastro. Nesse cadastro, ele vai responder uma série de perguntas. E essa série de perguntas ele vai enviar através de um formulário eletrônico. E como é que ele vai receber? Ele vai informar nesse cadastro, nessas informações que vão ser solicitadas, a conta corrente ou conta poupança de qualquer banco. Então, informando tudo isso, ele envia o formulário eletrônico. Ele não precisa ser cliente Caixa. Ele pode colocar qualquer banco naquele aplicativo que acabou de sair aí a imagem na tela. Exatamente. Nesse aplicativo ou no site, ele faz o cadastro, informa a conta corrente ou conta poupança de qualquer banco do sistema financeiro que ele gostaria de receber. E quando ele receber o resultado, que sai entre 3 e 5 dias úteis, após o resultado, o recurso cai em até 5 dias úteis nessa conta que ele informou. E aí, essa conta digital? Eu não tenho conta. Você vai informar que não tem conta e vai ser aberta também essa conta digital. Sim. Essa conta digital você vai movimentar através desse aplicativo Caixa Tem, ou então aguardar que já foi liberado e vai ser liberado paulatinamente esse recurso também através de saque, que a pessoa pode ir na lotérica ou na Caixa Econômica sacar. Fazer a retirada. Exatamente. Nesse período não está podendo, cai direto nessa conta digital, e esse recurso ele vai movimentar a partir do dia 27 de abril, de acordo com o cronograma que a Caixa liberou. E esse cronograma, a partir da data de nascimento, o mês de nascimento, ele vai sendo liberado em 3, 4 parcelas aí, entre 3 e 6 dias para esse público, a primeira parcela. A segunda e a terceira parcela ainda vão ser divulgadas posteriormente. Então, é um benefício aí que vai ajudar. E o intuito de trazer essas informações é que elas possam ser disseminadas e replicadas. Então, a gente fica muito, muito feliz, porque a gente sabe o quanto que tem muita gente que nos assiste que se enquadra nesses padrões. A gente tem no meio da nossa comunidade, é até importante para você que está nos assistindo saber, todas essas pessoas que estão falando aqui, os especialistas solicitados, os vídeos, as pessoas que você ainda vai escutar, todas essas pessoas são da Igreja Batista Central. A gente realmente fica muito, muito feliz de ter essas pessoas por perto, porque essas pessoas acabam trazendo para a gente uma certa tranquilidade que a gente tem um caminho certo. Você acabou de trazer para a gente informações valiosíssimas, que Deus continue te dando sabedoria aí para transmitir isso, para continuar transbordando Cristo e transbordando também criatividade em meio a essa crise que a gente está vivendo. Falando em criatividade, a gente tem também uma indicação de um material muito rico, que é uma indicação de um filme e tem a ver com esse movimento de crise e criatividade e iniciativa pessoal. Dá uma conferida aí. E aí, gente, boa noite. Como é que vocês estão hoje? Espero que melhor do que da última vez que nós nos encontramos.
Hoje nós estamos falando sobre um tema, né? Sobre finanças, sobre os desafios financeiros que se vive, especialmente num tempo de pandemia, de mudança social, né? De isolamento social, onde muita gente não está conseguindo ter os meios para adquirir o seu sustento, né? E isso, bom, tende a nos desesperar, nos angustiar. Então eu tenho um filme para sugerir para vocês, um filme bastante inspirador, lindo, de um roteiro maravilhoso. Não é um filme novo, é um filme de 2006, mas que se você ainda não assistiu, vale a pena pausar e assistir. E se você já assistiu, em nome de Jesus, pare e assiste de novo, porque ele tem uma mensagem linda e inspiradora, que é o filme A Procura da Felicidade, estrelado pelo Will Smith e pelo filho dele, o Jaden Smith. Então, como é a história deles, né? É baseado em fatos reais e conta a história do Chris, que é um cara, Chris Gardner, que é um cara que tenta a todo custo sustentar a sua família na cidade de São Francisco nos anos 80, detalhe. Mas os anos 80 ainda era um ano muito difícil para os negros nos Estados Unidos, tá? Para vocês terem uma ideia, nos anos 60 ainda estavam se lutando pela igualdade, né, racial. Quem nunca ouviu falar do Martin Luther King, Malcolm X, né, cada um com a sua postura. O objetivo dele, no filme inteiro, é conseguir o sustento para sua família. Mas o que ele fez para isso? Ele, junto com a esposa, investiram tudo que eles tinham numa poupança para comprar algumas máquinas de... um raio-x mais moderninho da época, né? Que era para verificar a densidade dos ossos, só que ele dava uma precisão um pouco melhor que o raio-x, mas ela era o dobro do valor de um raio-x. Então, nenhuma clínica queria comprar, nenhum médico queria comprar, porque era muito caro, não era um investimento que valia a pena. Então, ele deu um tiro no pé com essa negociação e ele passava muito aperto, muitas dívidas, mas o tempo todo esse homem não se desesperava. Gente, ele tinha certeza de que tudo ia dar certo. Embora um dos obstáculos que ele enfrentava era a esposa nem um pouco sábia dele, tá? Ela não só não incentivava ele, como também botava muito pra baixo, criticava, cobrava dele um retorno, né? Cadê? Tá chegando a conta e tal. Ela acaba deixando ele, mas ela tem os motivos dela, é tudo muito legítimo, as suas feridas e as suas marcas, ela não tinha condições de lidar com aquilo emocionalmente, e ela acaba indo embora, e aí as dificuldades dele só aumentam. Gente, aquele sentimento que você tem assim de, rapaz, nada pode piorar, nada pior pode acontecer, é o que acontece com esse homem nesse filme. Eu não vou entrar em detalhes não, para que você, pra não dar spoiler, claro, ele não passa fome com o filho, mas ele dorme no metrô, porque não tem onde dormir, ele é despejado, perde tudo, porque ele decide no meio da vida, no meio do... preciso trabalhar e sustentar minha família, ele decide virar um estagiário para se tornar um corretor da Bolsa de Valores. E aí ele consegue a vaga de estagiário, mas ele tem que passar 6 meses de estágio. Só restam algumas máquinas, ele vende todas as máquinas, mas tudo muito difícil, né? E um momento do filme muito forte, muito impactante pra mim, é a hora em que o filho dele tá dizendo, olha, eu sou muito bom no basquete, papai, eu sou muito bom no basquete e tal. E aí ele fala assim, ele fala pra ele que ele tem que ser muito bom em outras coisas, né? E o filho fica triste e tal, e aí ele vira pro filho e fala, nunca deixe que ninguém diga pra você que você não pode fazer alguma coisa, nem mesmo eu. Então, assim, ele dá várias lições de esperança, de expectativa. A palavra de Deus fala que nunca vai deixar um justo desamparado e o seu filho nunca vai mendigar o pão. Então, é muito lindo o filme, porque ele fala de perseverança, de esperança, de confiança. Gente, assistam esse filme. Eu tô toda arrepiada só de me lembrar. Maravilhoso, de uma delicadeza. Lindo, 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 lindo. Então, assim, vocês vão ficar encantados com esse filme, A Procura da Felicidade. E é interessante que ele usa um trecho de Thomas Jefferson na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Porque ele fala que é direito de todo cidadão ter acesso à vida, né? Direito à vida, à liberdade e à felicidade. Aí tem um momento que ele fala assim, né? O personagem, ele diz assim, será que Thomas Jefferson sabia que a gente tinha que procurar pela felicidade? Porque a felicidade precisa ser procurada, ela precisa ser construída. Então, que nós possamos no dia de hoje ter a esperança para sair e continuar buscando essa felicidade que aqui na Terra vai ser razoável. Porque a suprema a gente só vai ter ao lado de Jesus na eternidade. Então, fica a dica para vocês, espero que vocês gostem do filme, assistam, é lindo. E se você já assistiu, assiste de novo porque vale muito a pena.
Deus te abençoe, viu? Amém, Gleice. Cada vez mais apaixonado pelas resenhas que a Gleice prepara pra gente aqui. Ela traz uma realidade do filme com uma comparação, um comparativo muito legal sobre o que a gente está vivendo, infelizmente, nesse período de pandemia. Mas o que eu queria destacar, na verdade, é que além da Gleice, nós temos uma outra dica também de uma doutora em economia, a Kilvia Mesquita, que trouxe um material riquíssimo para nós e eu queria que você acompanhasse aí também. Vai, Kilvia. Olá, meu nome é Kilvia Mesquita. Eu sou autora do livro Os 40 Ladrões que Existem em Você, como identificar e superar a autossabotagem financeira. Eu fui desafiada pela Igreja Batista Central de Fortaleza a tratar com vocês um tema de extrema relevância nesse momento de dificuldade econômica no Brasil. O tema é crise, criatividade, Cristo. O que a igreja pode fazer num momento como esse? Bom, a primeira coisa e mais importante que eu tenho a dizer para vocês é que nesse momento é preciso que nós, enquanto igreja, nós abracemos o princípio da solidariedade. Que princípio é esse, Kilvia? É o seguinte: pais de família, a sociedade como um todo, a economia ela gira. Então, se você tem como pagar todas as suas contas esse mês, se você tem reservas guardadas na poupança ou qualquer outro tipo de aplicação que pode utilizar para pagar suas dívidas, por favor, faça esse pagamento. As empresas vão precisar que você pague suas dívidas, caso você possa, para conseguir pagar os seus funcionários que estão em isolamento social. É preciso que nós façamos a economia girar, ainda que não sabemos como o futuro nos reserva, o que o futuro nos reserva. Mas é muito importante que a gente saiba que famílias inteiras dependem do seu salário. Se você tem como pagar, pague. Enquanto família, é importante que você entenda que você tem que colocar na ponta do lápis todas as despesas mensais, tudo aquilo que vocês gastam por mês. Depois que você fizer todo esse levantamento, é importante que você chame todos da sua casa, todos os que moram com você, para que vocês possam priorizar os gastos. É preciso gastar de forma inteligente. Então você tem que colocar na ponta do lápis e discutir quais são as prioridades e o que pode ser abandonado nesse momento de dificuldade. Uma outra dica que eu posso dizer para vocês é que nessa listinha de prioridades você tem que separar 3 tipos de contas. A primeira são as contas negociáveis. Você pode negociar algum tipo de contas, como por exemplo o aluguel. Se você não tem como pagar o seu aluguel esse mês, você vai negociar o pagamento do aluguel. Você vai falar com o dono do imóvel, vai dizer que nesse momento de dificuldade você não tem dinheiro suficiente para pagar, mas assim que as coisas se resolverem, que esse período de isolamento terminar, a conta será paga. Você pode também negociar pagar uma parte da conta, e isso é importante, porque através do princípio da solidariedade, o dono do imóvel também conta com esse dinheiro para pagar suas contas e fazer a economia girar. Tem um outro tipo de contas que são chamadas as contas que podem ser adiadas. Por exemplo, se você não está selecionado ou classificado como população de baixa renda, aquelas que o governo do estado disse ou informou nas últimas semanas que vai pagar as contas de luz, de energia e de água e esgoto, se você não está nessa categoria, você precisa pagar as contas de água e esgoto e de energia elétrica. Só que tem uma questão importante. Se você está com a sua renda limitada, se esse mês não vai dar para pagar todas as contas, você pode optar durante esse período emergencial de não pagar as contas de água e luz, e você vai pagar isso só quando essa pandemia passar. Por quê? Porque como nós estamos num período de dificuldade, nesse período de quarentena, as empresas não irão cortar nem a água nem a energia daquelas pessoas, dos clientes que não pagarem esses meses. Lembre-se, você tem essa dívida. A sua autorresponsabilidade é de pagar essa dívida assim que as coisas melhorarem e tudo voltar ao normal. Você apenas vai adiar o pagamento. Também tem um terceiro bloco de contas, que são as contas que podem ser extintas. Se você tem internet, TV a cabo ou alguma outra conta que você acha que nesse momento você precisa parar, você precisa cancelar porque você não tem como pagar, é importante que você faça isso para diminuir o endividamento futuro. Mas, Kilvia, tem sido através da TV a cabo, por exemplo, que nós temos conseguido nos divertir, que a gente tem conseguido esquecer desse momento. Então você tem que optar entre a TV a cabo e a internet, por exemplo.
Você tem que fazer opções, você tem que negociar, você tem que entender o que você gosta mais, o que é mais prioritário e o que é menos prioritário. Enquanto isso, você e sua família também podem negociar momentos agradabilíssimos, jogando cartas, dama, lendo a Bíblia, fazendo culto doméstico. Uma série de outras atividades podem ser realizadas ao invés de estar simplesmente ligado na TV a cabo para esquecer os problemas. O que você acha? Bom, ficam aqui as minhas dicas nesse momento aí de isolamento social, mas que sempre estarei à disposição de vocês para o que precisarem. Qualquer coisa, só entrar em contato comigo no @KilviaMesquitaOficial. Grande abraço e até a próxima! Só por hoje, e o amanhã não me pertence. E assim prossigo, e muito mais eu me descubro. E quanto mais o tempo passar, o modo, o jeito pouco importa. É preciso aprender a viver. É verdade, a vida é curta, mas não precisa ser pequena. É preciso aprender a viver. Por isso eu vou viver sem nada mais perder e sem me apressar, um dia de cada vez. O que eu quero mais é te chamar de pai e ter o teu amor vivendo aqui em mim. É só por hoje, e o amanhã não me pertence. E assim prossigo, e muito mais eu me descubro. E quanto mais o tempo passar, o modo, o jeito pouco importa. É preciso aprender a viver. É verdade, a vida é curta, mas não precisa ser pequena. É preciso aprender a viver. Por isso eu vou viver sem nada mais perder e sem me apressar, um dia de cada vez. O que eu quero mais é te chamar de pai, ter o teu amor vivendo aqui em mim. No decorrer da semana, nós soltamos aí no nosso Instagram, IBC Fortaleza, uns questionamentos, e esses questionamentos foram respondidos aí pela nossa comunidade. Queria compartilhar com vocês aqui algumas respostas que nós selecionamos para apresentar aqui para vocês como as pessoas estão lidando nesse momento, né? A gente estava falando um pouco sobre como as pessoas estão vivendo dentro do seu orçamento e como é que elas estão conseguindo ser generosas, dada esse momento de crise, como os nossos especialistas aqui mesmo falaram, né? A gente está vivendo um momento que é um momento delicado e tem gente que não tem reserva, tem gente que não conseguiu guardar, né? E uma das respostas interessantes que eu achei, e a gente pediu uma seleção rapidinho, porque foram muitas as respostas, né? Nosso programa tem um dado momento aí que a gente precisa manter aí essas respostas no nível certinho aí, para não ficar muito, né? Não ficar tantas. A gente colheu uma informação que é muito legal. A pessoa continua pagando a diarista dela, mesmo sem ela estar vindo fazer o serviço, que é como se fosse assim um pagamento adiantado, e na medida que as coisas forem se resolvendo e tudo mais, ela poder fazer e
receber metade da diária e tudo mais. Foi até interessante a resposta da pessoa, né? Teve mais respostas aí, solta pra gente aqui. Como é que... Outra resposta interessante, ó. Eu tenho vontade de ajudar, mas não sei por onde começar, porque eu não tenho tantas condições assim. Quem não tem tanta condição assim, você, Marquinhos, trouxe até uma realidade de economizar R$20, que era o que você estava podendo naquele momento. Tem várias oportunidades que a gente tem para ajudar agora, não tem? Sim, com certeza, né? O importante não é a quantidade, é a atitude. É a Passa na disciplina padaria, de fazer, compra né? 10 carioquinhas, deixa lá para a pessoa, né? Deseja um bom dia, né? E vai fazendo a tua parte. É E isso assim aí. vai tranquilo. E iniciativas como essa acaba sendo, assim, é Deus na terra, né? É no momento onde provisão de Deus vem para as pessoas, isso é muito legal, né? É ser usado por Deus. Tem outra fala aí. Pode passar aí, produção. Próximo. A gente, sim, tenho aprendido há alguns anos a manter um colchão de liquidez. Essa é muito boa. Porque tem muita gente que está nos assistindo aí, tem um colchão de mola, um colchão de espuma, né? Alguns têm até colchão d'água, mas o colchão de liquidez não é todo mundo que consegue ter, não. O que é um colchão de liquidez, Paulinho? O colchão de liquidez, ele é nada mais, nada menos do que uma reserva estratégica, né, uma reserva financeira estratégica, ou, como alguns falam, uma reserva financeira de emergência. Né? Então, a questão da crise, as pessoas dizem, porque a crise chegou aqui. Às vezes, a crise, para muita gente, ela já vem de longa data, justamente por isso aí. A questão é de que o que aconteceu hoje com a pandemia só aprofundou uma situação sensível financeiramente para a família. Né? Então, a questão do colchão de liquidez é uma reserva financeira que você vai fazendo mês a mês, né, para que, em situações emergenciais, você consiga, usando aí a brincadeira, né, cair nele sem se machucar. Sim, faz sentido. Por isso que é um colchão de liquidez. Eu acaba cai, tô tranquilo. Não passei o sufoco que eu poderia ter passado. Uma coisa que é interessante é que a nossa comunidade ela tem uma variedade gigantesca de diversidade, né? A gente tem gente de tudo que é jeito, estilos e tudo mais, mas a criatividade, Cristo e essa tal crise, ela é o tripé que infelizmente está aí para todo mundo. E a gente tem um testemunho muito, muito valioso de uma família que é daqui da nossa comunidade, da Igreja Batista Central, e eu queria compartilhar com vocês aí agora. Olá, eu sou o Richard. Eu sou a Niedia. Eu também sou o Richard. Eu me chamo Yasmin e a gente está aqui para compartilhar um pouquinho com vocês da nossa experiência de ter sido contaminados com coronavírus. Eu já sou casada e não moro mais aqui na casa dos meus pais, mas como meu marido não contraiu o vírus e ele trabalha no SAMU ajudando outras pessoas, eu vim para cá para poder passar o isolamento e tentar deixar ele o máximo possível em segurança. A gente foi contaminado mais ou menos no meio de março e ainda era meio começo, e a gente, às vezes, por algum momento se surpreendia assim, do que a gente podia esperar. Mas, apesar de ser uma doença severa, apesar da gente ter passado momentos muito difíceis, de precisar da ajuda de vizinhos e irmãos para levar para o hospital, porque o Richard não tinha nem condição de fazer isso, a gente também teve o privilégio de ser ajudado de forma assim, abençoadora, né? A gente teve pessoas batendo no nosso portão a todo tempo, tentando de alguma forma nos ajudar com alimentação, com remédio, com coisas que a gente precisava e não podia sair para comprar. E foi muito importante para a gente poder sentir a mão de Deus em todo o tempo cuidando da gente. E é tão precioso para a gente compartilhar com vocês esse cuidado de Deus, seja esse cuidado sobrenatural que vem através do Espírito Santo de Deus em todos os momentos, porque numa quarentena longa como essa, às vezes dá vontade de você meio que pirar, e nesses momentos o Espírito Santo de Deus vem como um consolador para tranquilizar o nosso coração, bem como essa presença preciosa e real da Igreja do Senhor, que se fez muito presente na nossa vida e no cuidado conosco durante todos esses dias. E um cuidado muito especial que a gente queria compartilhar foi o fato de irmãos da igreja terem chegado, né, esses dias aqui em casa e deixado para a gente na porta o pão e o vinho da ceia, né, para que, mesmo cada um em suas casas, a igreja pudesse estar unida em oração para poder celebrar a vinda de Cristo e o sacrifício dele por nós. Então é isso, a gente deseja que todo mundo
Fique bem, com o máximo de saúde possível, fique em casa, cumpram todas as recomendações, que a gente possa vencer isso o mais rápido possível com a bênção de Jesus. Deus abençoe cada um. Amém. Obrigado, Richard, Niédia, Yasmin, Richinha. Privilégio ter vocês aqui no nosso programa. E aí, só a título de informação, para você que nos assiste, a Niédia está com o cabelinho assim cortado, não tem nada a ver com essa história do coronavírus, não. É uma outra atitude de solidariedade linda que a Niédia teve. Ela tem uma irmã que, infelizmente, passou por um tratamento de câncer, e aí o cabelo caiu, e ela, por solidariedade, também raspou a cabeça para dizer: a gente tá junto nessa. É a crise acontecendo de tudo que é lado e as pessoas vivendo juntos, mesmo apesar da distância geográfica aí do negócio. Deus abençoe sua vida, viu, Ni? Obrigado pela inspiração. Bom demais. Seguinte, nós temos um quadro aqui no nosso programa para finalizar o nosso tempo juntos, que a gente chama de Sem Arrodeio. É muito simples, são perguntas rapidinhas, com 2 alternativas, e você precisa dizer uma delas. Se você tiver uma fala para eu queria dizer uma coisinha a mais sobre isso, que ela não dure mais do que 5 segundos. É um negócio bem ligeirinho, sem arrodeio, sem conversa, tá certo? Vamos lá, para a gente começar é o seguinte, ó. Se eu tiver de cortar, por conta de grana, TV a cabo ou diarista? Diarista. Diarista, porque não é tu que lava os pratos, né, covarde? Certamente. Tu, Paulinho? Por uma questão de solidariedade, no momento, né, eu cortaria aí a TV a cabo, embora seja o custo menor, né? A TV a cabo cortaria aí, porque seria tipo assim, vou manter o dinheiro da diarista lá para poder garantir. Isso. Seria legal. Vamos lá. Pensando comigo, cuscuz com ovo ou macarrão com sardinha? Cuscuz com ovo. Cuscuz com ovo é bom demais. Cuscuz é vida. Marquinhos, Cláudio, cuscuz com ovo. Cuscuz com ovo. Cuscuz com ovo é unanimidade. Todo mundo tá afim de cuscuz com ovo. Tá sobrando um pouquinho de dinheiro. Eu coloco na poupança ou num consórcio? Poupança. Poupança? Porque na hora que eu precisar, eu tiro. A liquidez é mais fácil. Eu consigo tirar. Poupança, porque poupança não é só a caderneta de poupança. Você pode poupar numa outra aplicação que tenha uma liquidez imediata. Tipo o quê? O que seria uma outra aplicação? Embora não esteja com uma boa rentabilidade, mas, por exemplo, o Tesouro Direto, né, é uma forma de poupar também que dá um pouquinho mais do que a poupança. Vamos pensar assim, não é o auxílio que a gente está falando aqui agora há pouco, dos R$600. R$100. Você recebeu R$100. O que é que você faria hoje com R$100? Hoje? Pagaria um jantar para minha esposa. Jantar, R$100. Faz sentido. Tu, Paulinho? Eu, num primeiro momento, pouparia ou então compraria aquilo que realmente estivesse precisando. R$100, né? Recebeu agora, saiu daqui. Isso. R$100 no bolso. Faria o quê hoje, agora? Eu guardaria. Guardaria, sem conto. Guardava no bolso, tá tranquilo. Agora, uma pergunta que ela é uma pergunta que não serve só para a crise, mas que certamente na crise ela se intensifica. Eu parcelo no cartão ou eu pago à vista mesmo sem ter um desconto? Bem, sem ter o desconto, pago no cartão. Pago no cartão. Porque você controla bem o cartão, como você mesmo disse, é você que controla o bicho, não é ele que lhe controla. Ganha um pouquinho na poupança lá, um pouquinho, mas ganha. Você ganha um pouquinho guardando o dinheiro. Paulinho? Também optaria pelo cartão, né? Porque eu prefiro guardar o dinheiro aqui para usar numa situação mais emergencial e o cartão você vai administrando se você é uma pessoa bem organizada. Se você estrutura. Mas é um bom recado, inclusive, para as pessoas que nos assistem. O cartão não necessariamente é a melhor opção sempre. Como você mesmo tinha dito aqui, né, Paulo Júnior? O cartão, às vezes, ele é uma grande armadilha para quem vive essa crise e essa confusão de organizar as finanças, né? Então, se você tem um dinheiro para pagar à vista e é alguém que sofre de consumo, é até mais interessante você pague para poder dizer assim, não vou me endividar. Exatamente. Né? É isso mesmo. Uma coisa para a gente finalizar, uma meta para ser alcançada. Vamos passar por essa confusão todinha, uma meta que você diz assim, isso aqui eu quero conquistar porque é para valer a pena. Diz aí. Como eu falei no começo, né? Eu quero poder poupar 6 vezes o que eu ganho. Poupar 6 vezes o que ganha. O salário, meta. 6 vezes guardado. Isso é uma meta depois da crise. Aí. Boa, bela meta. Bom, uma aposentadoria mais rápida e bem mais confortável financeiramente. Uma aposentadoria... É importante quando a gente fala de aposentadoria de 6 vezes, porque, por exemplo, você está sendo categórico. Você ganha R$1.000, você tem que guardar R$6.000. Você ganha R$10.000, você tem que guardar R$60.000. Você ganha R$100, você tem que guardar R$600. Quando você diz uma aposentadoria e tudo mais, ela é uma meta interessante do ponto de vista de conceito, mas do ponto de vista de finanças, ela deixa um lance assim do tipo... Quanto é? É importante dizer esse quanto é? Tudo tem a ver com os objetivos que você estabelece, os seus sonhos de vida.
né? Então, você pode fazer ou estabelecer um determinado valor, né, dentro das suas finanças para objetivos diferentes. Seja para a sua reserva de emergência ou colchão de liquidez, né? Você guarda um percentual, o outro percentual você guarda para poder fazer aquilo que você quer, comprar o carro, fazer uma viagem, alguma coisa, e você pode determinar um valor para a sua aposentadoria. Então, você pode fazer os três, você organiza dentro das suas finanças, porque também a gente não pode só pensar no hoje, a gente tem que pensar no futuro, e a previdência pública que a gente tem, ela não é aquela coisa, né? Ela é muito irrisória em relação àquilo que você está ganhando na atualidade. Então, você vai ganhar bem menos do que o que você ganha hoje, né? Se você não pagar o teto máximo, né? Então... Sim, eu imagino que o pessoal que está nos assistindo deve estar com o mesmo sentimento que eu. Tipo assim, esse programa poderia durar mais umas 2 horas, que a gente tinha conversa aqui para trocar e assuntos interessantes para serem passados. Eu queria, mais uma vez, louvar a Deus pela vida de vocês. Obrigado, Marco. Obrigado, Paulinho. Foi um privilégio ter vocês aqui. Realmente, muitas informações ricas, né? A gente é muito, muito grato pela diversidade aí que a nossa comunidade vive. Pessoas tão verdadeiras, tão simples, tão cheias de histórias para contar e cheias de bons testemunhos, né? Louvado seja Deus aí pela vida de vocês. Obrigado, viu? Obrigado à igreja e muito, assim, né? Satisfação de estar aqui. E parabéns pela programação, viu, gente? Muito bom. Obrigado, meu irmão. Obrigado, foi um prazer. Obrigado aí pela oportunidade. Estamos aqui para ajudar em qualquer dúvida, viu? Valeu, Paulinho. Muitíssimo obrigado. A gente permanece ativo nas redes sociais, tanto no nosso canal do YouTube, quanto no Instagram, IBC Fortaleza. E se você, por um acaso, tiver alguma dúvida, manda pra gente um direct, manda pra gente um WhatsApp. A gente vai estar fazendo essas programações aqui todas as segundas, quartas e sextas, direcionadas para determinados temas. Na nossa quarta e no nosso domingo, nós temos culto. Então, às 19h30 de segunda, quarta e sexta, a gente tem programação aqui online no YouTube, e no domingo, 8h30 da manhã, e às 17h também tem culto ao vivo para acontecer. Para a gente finalizar e deixar uma mensagem aí que eu acredito ser extremamente inspiradora para vocês, a gente vai terminar o nosso encontro de hoje com uma palavra valiosíssima do nosso pastor, o pastor José Edson, que tem uma fala para tratar aí sobre vida simples, como viver independente dessa crise, de todas as coisas, garantindo um sustento de maneira que agrada o coração de Deus. Com vocês, pastor Zé Edson, um beijo grande e até a próxima semana, se Deus quiser. Valeu! Olá, eu continuo me chamando José Edson e hoje nós vamos conversar sobre simplicidade e provisão. Creio que todos nós evangélicos, ou mesmo não evangélicos, conhecemos bem a oração do Pai Nosso, a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Essa é a oração mais repetida no mundo. Ela está no Evangelho de Mateus, por exemplo, no capítulo 6, e faz parte do grande Sermão do Monte. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. 2 coisas começam mostrando a soberania de Deus. Ele está lá no céu, ele tem controle sobre tudo, até, como eu diria nos dias atuais, na pandemia, mas também da minha e da sua vida. Na história bíblica, Lucas 15 mostra que Jesus cuidou também do filho pródigo. Aquela parábola ensina que ele cuidou do que ficou em casa e obedeceu, e até do que saiu de casa e desobedeceu e andou perdido, mas o Senhor foi lá ao encontro dele. Ou seja, ele trata absolutamente com todos nós, individualmente e pessoalmente. Não esqueça isso, como Deus cuida de você. Com certeza, ele quer tratar do meu coração e do teu coração, porque ele é pai de todos, tá certo? E em todos nós, ele quer que a gente compreenda que o nosso alvo é fazer a sua vontade. Então o desafio da oração: venha o teu reino, seja feita, Senhor, a tua vontade na terra e nos céus. Ou seja, nós temos que reconhecer que há um Deus soberano, e eu acho que hoje mais do que nunca nós sabemos que há um Deus soberano. O problema não é nem só
em Fortaleza, nem só no estado do Ceará, nem só no Brasil, no mundo inteiro. Então, esse é um tempo, mais do que tudo, de nós nos apropriarmos para refletirmos na sabedoria de Deus e no cuidado dele para com as minhas e as suas necessidades. Por isso a oração começa: dai-nos hoje o pão desse dia, ou pão de cada dia. Acho que nunca nós contabilizamos tanto, ou ao mesmo tempo agradecemos tanto por mais um dia. A própria oração também da serenidade nos desafia nessa mesma direção. Viver um dia de cada vez, apreciar momento por momento de cada vez, né? Então nós somos desafiados a andar pela fé, não pelo que nós temos, não pelo que está provisionado, mas confiando que Deus vai cuidar de nós e da nossa despensa. Lá no deserto, lembra? Todo dia, durante 40 anos, o povo tinha que esperar o maná. E quem guardava, porque não tinha fé na provisão, o que a Bíblia diz é que surgiam bichos e a coisa não tinha como ser utilizada. Então veja lá no versículo 13, voltando para o texto de Mateus. Por que nós temos que estar ligados no Senhor? Porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Não esquece isso, amigo. Busca, amiga, o Senhor. Ele é o dono do reino, ele é o dono do poder, ele é o dono da glória. É a ele que nós devemos também nesse momento honrar e estarmos sintonizados com o seu coração, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Então, mas ele divide conosco o cuidado, a provisão, a bondade dele. Por isso ele diz: não ajuntem tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões furtam. Quem vive em Fortaleza sabe bem dessa última parte. Você sabia que todos os países vão ter muito dinheiro e bens destruídos? Todo o mundo inteiro. Há quem diga que aqui no Brasil, né, nós vamos talvez perder 5% do PIB, de tudo aquilo que é produzido, ou que poderia ser produzido. Meu querido, isso são muitos bilhões de reais perdidos. Então, é verdade, todos nós vamos perder um pouco durante esses dias, todos nós vamos ter que buscar viver simplicidade nesses dias, mas não perdermos o foco de que quem cuida de nós, de quem nós dependemos, é acima de tudo do Senhor. Então é um desafio para mim, para minha mente, para o meu coração e para o seu, de estarmos sintonizados na direção de Deus. Onde estiver o teu tesouro, a Bíblia diz, ali deve estar o teu coração, ali deve estar. Jesus, para tornar o seu ensino prático, ele chamou 3 coisas que nós conhecemos bem. Ele diz: observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam o seu alimento em celeiro, mas o Pai Celestial os alimenta. Eu faço minha caminhada diária, não durante esses dias, viu? No Parque Adail Barreto, aqui no Cocó. É incrível quando os pés de pitomba começam a colocar as pitombas, aparecem aqueles bandos de periquitos para chupar pitomba. É impressionante. Quando chega a época do caju, um monte de saguins aparece para subir, chupar caju, chupar manga. Aí eu lembro exatamente disso. Deus provisiona de forma preciosa. Como eles sabem? Eu não sei, mas eles aparecem em bando para tá lá. Chegou o tempo da pitomba, chegou o tempo da manga, do caju, né? Então essa igreja aqui, né, tem um programa também que cuida de nós e das nossas fragilidades. Temos um programa chamado Celebrando Restauração, que é um programa da IBC, que cuida de todas as fragilidades, seja das adicções, de ira, seja dos problemas de falta de seriedade com o que comemos, com o que bebemos, e às vezes as nossas adicções de drogas, enfim, tantas áreas, até dos casais. Nós temos agora Celebrando Restauração para casais,
para crianças, para adolescentes. É impressionante o que a igreja dispõe para a comunidade através do CR, né? Então ele diz assim, mais do que nunca é tempo de crer, é tempo de confiar no cuidado de Deus, de nos colocarmos nas suas mãos, até para repartir também um pouco para os mais necessitados. Por isso ele diz, olha os lírios do campo, né? Olha para vestimento, não trabalham, né? Não tecem, no entanto, o Senhor reveste eles de toda glória, depois são até lançados fora. O Senhor será muito generoso com você, mesmo eu e você sendo pessoas de pequena fé. O Senhor está lá olhando para nós. É tempo de sermos nós generosos e repartirmos, e ajudarmos seu GR através da sua igreja, ou seu GR pessoal lá no seu bairro, ou através da igreja, dos trabalhos sociais que essa igreja desenvolve, não no período de pandemia, não. A IBC trabalha socialmente de janeiro a dezembro, beneficiando essa comunidade da qual nós estamos inseridos. Trabalhamos com crianças, trabalhamos com os adolescentes, trabalhamos com as famílias, até casa essa igreja já construiu, reformou, pintou. Médicos que vão nessa comunidade, ou que eles vêm aqui e trabalham, médicos, enfermeiros, todos os profissionais de saúde, profissionais do direito. São muitos mutirões. Lembra aqueles que cortam o cabelo, feiras onde nós promovemos, os irmãos trazem roupas, nós promovemos um verdadeiro desfile. Então, nós sabemos como Deus cuida, e cuida também através de outras pessoas. E será assim na minha vida, será assim na sua vida. Deus vai mandar a provisão. Viva o mais simples possível e Ele vai provisionar absolutamente tudo. Ele cuidou dos lírios, Ele vai cuidar de você, homem de pequena fé. Vamos primeiro buscar o Senhor em oração, porque Ele é bom, porque Ele promove justiça e cuida de todos nós. Mateus 6,34 diz assim, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã já terá suas próprias inquietações. Basta hoje os problemas desse dia. Então, vamos cada dia em oração depender de Deus e clamar ao Senhor por nossa vida, por minha vida, por nossa família, por nossa cidade, pela nossa igreja, enfim, por todas aquelas pessoas que você sabe, por toda aquela provisão de cada um. Deus vai continuar sendo fiel, continuar cuidando de nós como Ele tem feito até aqui. Aquele que começou a obra em nós vai completá-la. Que Deus te abençoe, meu amado, minha amada. Amém. Você acabou de assistir uma programação produzida pela Igreja Batista Central de Fortaleza. Somos uma comunidade de discípulos de Jesus comprometidos em amar a Deus, amar uns aos outros e proclamar Jesus. Essa é a nossa missão. O sustento desse ministério provém da graça de Deus, por intermédio de todos aqueles que se identificam com a nossa missão e fazem a IBC Fortaleza. Nossos canais de contribuição estão disponíveis no site ibc.org.br. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, verso 7, o apóstolo Paulo diz: cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribua por obrigação ou por constrangimento. Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro.